Fala Dev Android, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, se é a primeira vez que você está aqui, eu me chamo Douglas Mota e eu trago conteúdos relacionados ao desenvolvimento em Android, beleza? Então, dá uma olhadinha nos outros vídeos aí para você conhecer um pouquinho mais o meu canal. Hoje vamos conversar sobre o Jetpack Compose, mas antes de nós avançarmos para o conteúdo, eu quero informar para você que o canal ele tem agora uma área de membros com 2 níveis lá de participação. E eu te convido a dar uma olhada para você conferir os benefícios e, mais importante, se você gosta do conteúdo que eu trago aqui e quiser me apoiar, me ajudar, dê uma olhadinha na área de membros e seja membro para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais. Combinado? Então dê uma olhadinha, clique no botão seja membro e vê se você pode contribuir aí com o canal, beleza? Vamos então avançar aqui para o nosso conteúdo, vamos falar sobre o Jetpack Compose e é muito importante nós entendermos a base, a parte conceitual, antes de colocarmos a mão na prática. Isso daqui vai nos ajudar bastante no futuro, beleza? Eu trouxe aqui então uma apresentação, hoje vamos ter uma introdução ao Compose e depois nós vamos avançar para a parte prática. Então avançando aqui com a nossa apresentação, o que é o Jetpack Compose? Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa ferramenta aí que o Android trouxe recentemente, então vamos aqui ficar na mesma página. O Jetpack Compose ele é um kit de ferramentas moderno do Android para a criação de interfaces de usuário nativas, beleza? E o que ele faz? Ele simplifica e acelera o desenvolvimento da interface de usuário no Android e com ele a gente consegue dar vida aos aplicativos de uma maneira muito rápida, escrevendo muito menos código, utilizando ferramentas eficientes e APIs do Kotlin intuitivas, beleza? Então aqui nós já temos algumas coisas que nós podemos tirar como benefício, que é construção de interface nativa, isso torna a nossa aplicação performática e rápida e com uma experiência de usuário agradável. Ele simplifica e acelera o desenvolvimento da interface de usuário, ou seja, não existe mais o XML, você não tem que ter o conhecimento de uma outra linguagem para poder começar no desenvolvimento Android. Nós temos apenas uma linguagem, que é o Kotlin trabalhando tanto na parte do código, da parte base, do core, das regras de negócio. Ele também agora nos ajuda na criação de interface de usuário, ou seja, agora para desenvolver Android, você precisa saber apenas uma linguagem, que é o Kotlin. É claro que existem algumas coisas na plataforma ainda que são feitas através do XML, mas a parte mais chata, né, que é a construção de layout, na verdade não chata, né, a gente já está acostumado com essa abordagem, com essa maneira, e para a gente não é tão chato, né, não é muito chato, é a forma que a plataforma funciona desde os seus primórdios, beleza? Mas agora temos aí uma ferramenta, uma API moderna para poder nos ajudar com isso, beleza? Depois vamos passar na documentação, no final dessa apresentação, para a gente poder dar uma olhadinha, né, no que a documentação nos diz, né, o que ela nos traz de exemplo, beleza? Vamos avançar aqui para o próximo slide e eu quero passar para vocês, né, como que o Compose funciona, beleza? Então, eu adicionei aqui alguns tópicos. O primeiro, o Compose ele utiliza o paradigma de programação declarativa para renderizar a UI. Isso faz toda a diferença, é muito diferente da forma imperativa, onde você tem lá o XML que ele é inflado, né? Ele é transformado do XML para classes, objetos, né? Uma hierarquia de objetos, e nós temos que imperativamente chamar, né, funções para definir o estado daquele objeto, ou seja, nós temos um botão, né, que ele é criado via XML, depois ele é inflado, o botão vira um objeto Kotlin, Java, e para a gente poder alterar o estado desse botão, nós temos que chamar o setText, por exemplo, programaticamente, para a gente poder definir um texto para aquele botão. Essa é a forma imperativa de se construir interface de usuário atualmente no Android, e o Compose vem aí trazer a abordagem declarativa. Nós vamos entender um pouquinho mais disso na prática daqui a pouco, beleza? E como que funciona isso? A interface de usuário ela é criada através de funções simples, ou seja, funções Kotlin simples, que podem ser compostas, que recebem dados e emitem elementos da interface de usuário. Ou seja, nós temos um tipo de função especial, nós vamos ver daqui a pouquinho aqui por que essa função é especial, e essa função ela não retorna nada, ela apenas emite uma interface de usuário, ok? Então, o objetivo dela é ser composta porque o nosso objetivo como programador é criar funções pequenas, né, que vão criar um pedacinho ali da tela da interface de usuário, e a gente através de composição, podemos criar um sistema grande, uma tela, né, utilizando essas funções compostas, beleza? O terceiro ponto aqui,
A UI é alterada com a chamada da mesma função, que pode ser composta com novos dados em um processo conhecido de recomposição. Aqui, então, nós temos o conceito de imutabilidade, ou seja, uma vez que você definiu o seu widget, definiu a sua interface, um pedacinho lá do seu código de interface, esse carinha é imutável, ou seja, se você quiser alterar alguma coisa nele, se você quiser alterar a sua interface de usuário, você tem que recriar este componente de UI passando novos dados, ou seja, isso torna o seu componente imutável e, sendo assim, você tem aí menos chance de introduzir bugs na aplicação, beleza? Nós não mais alteramos estados daquele componente através de setters e getters, e sim recriamos o componente, né, se for necessário, passando novos dados para que ele possa ser renderizado corretamente, beleza? Então, os dados que estão dentro, eles nunca mudam. Para a gente poder alterar uma parte da UI de acordo com os dados, a gente tem que gerar essa UI novamente, que é um processo conhecido como recomposição aqui no Compose, beleza? O próximo ponto. O Compose, ele otimiza as recomposições e reexecuta apenas o elemento que pode ser composto, ignorando qualquer linha de código acima ou abaixo dele. Então, é algo muito complicado às vezes você tem uma função que tem 3 elementos de UI. Vou dar um exemplo aqui meio hipotético, porque a ideia é a gente ter uma função para poder criar uma pequena parte da UI, mas imagina que você passou novos dados para essa função e apenas a primeira linha de código, o primeiro componente daquela função é afetado por aquele dado, e você tem mais 3, 4 linhas de código a seguir. O Compose é inteligente o suficiente para alterar apenas aquela linha de código, né? Recompor apenas aquele código e não executar o restante do código, porque senão seria gasto de recursos aí do sistema de forma desnecessária, beleza? Então o Compose ele já foi pensado para ser inteligente o suficiente para poder não consumir muito recurso, não gastar a memória do usuário, né? E impactar de forma negativa na interface, na experiência do usuário, beleza? Então essa é uma parte muito legal do Compose também, que faz essa otimização. E por último, as funções que podem ser compostas são notadas com @composable e por convenção são definidas com a primeira letra em maiúsculo, beleza? Então nós temos lá uma notação disponível no Compose, que é essa @composable. Se você quer tornar a sua função uma função com superpoderes, você anota ela com composable e dentro dela você consegue emitir uma UI, você consegue criar um pedacinho do seu componente ou da sua tela, beleza? Então, assim que o Compose funciona, é claro que tem outras coisas que a gente pode encontrar na documentação e depois você pode dar uma olhada com calma, beleza? Mas para a gente poder ter uma base, entender como que o Compose funciona, é isso daqui que você precisa entender, beleza? Vamos avançar para o próximo slide. Vamos falar um pouquinho sobre o paradigma de programação declarativa, beleza? E aqui eu trouxe o seguinte: em vários kits de ferramentas de UI imperativos orientados a objetos, que é o que temos hoje no Android com o XML, a interface de usuário é inicializada instanciando uma árvore de widgets. Isso geralmente é feito inflando o arquivo de layout XML, foi o que eu disse anteriormente, e cada widget mantém o próprio estado interno e expõe os métodos getter e setter, que permite que a lógica do app interaja com o widget, beleza? Essa é a forma tradicional, é a forma que o framework foi pensado desde o início, beleza? Temos no XML, que é inflado, cria-se o objeto Java e a gente chama setters e getters para poder alterar o estado interno desse objeto, tranquilo? E como que funciona a abordagem declarativa do Compose? Aqui é o seguinte: os widgets são relativamente sem estado e não expõem as funções setter e getter, beleza? Não existe isso de você setar ou obter alguma coisa de uma função Compose, beleza? Na verdade, os widgets, os componentes, né, um pedacinho da UI, não são expostos como objetos. Para atualizar a interface de usuário, chame a mesma função com argumentos diferentes, né? Eu só inverti a ordem aqui do texto, que pode ser composta. Ou seja, se você quer mudar a interface de usuário, um pedacinho da interface de usuário, chama de novo aquela função Compose, passando novos dados e deixa que o Compose faz a mágica por trás dos panos e mostre a informação para o usuário, beleza? Então, esse é o paradigma de programação declarativa que está sendo utilizado por vários frameworks, várias tecnologias. Eu sei que no iOS eles têm também lá o SwiftUI, que traz aí também a mesma abordagem, o mesmo paradigma. Eu acho que para JavaScript também tem. Então, linguagens e tecnologias modernas estão trazendo essa forma aí de construir interface de usuário, até porque cada dia que passa nós estamos construindo sistemas cada vez mais complexos, aplicativos cada vez mais complexos,
E quanto mais nós pudermos focar na regra de negócio e deixar essas coisas do framework, do SDK, da API, por conta da tecnologia, melhor. Então, aqui o Android está trazendo uma forma de acelerar o nosso desenvolvimento e tentar com que a gente cometa, né, introduza menos bugs dentro da aplicação e construa uma interface de usuário mais agradável, de forma mais rápida e moderna, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma função que pode ser composta, que é aquilo que a gente viu anteriormente. Por convenção, essa função, a primeira letra dela é maiúscula, beleza? É por convenção, então sempre utilize dessa forma no projeto de vocês. Uma função, para que ela emita uma UI para o usuário, ela tem que ser anotada com @composable. E aqui nós temos uma função que recebe uma lista de nomes, que é o estado, e a gente está fazendo uma interação para cada nome dessa lista, nós emitimos a UI. Como é que a gente sabe que a gente está emitindo uma UI? Porque dentro aqui do for nós temos um elemento chamado text, que ele por si só é um elemento do Compose, que ele vai emitir um texto para o usuário, uma interface de usuário, uma interface de texto para o nosso usuário com o texto hello e o nome que está sendo passado, beleza? E essa função text, essa função text, né, do Compose, ela só pode ser chamada na nossa função porque nós anotamos ela com @composable, beleza? Nós vamos trabalhar um pouquinho depois na prática para a gente poder entender melhor. Então, avançando aqui um pouquinho, eu trouxe uma observação com relação a conteúdo dinâmico, que é essa lista de nomes aqui que está sendo passada, e como as funções que podem ser compostas são criadas em Kotlin em vez de XML, elas podem ser tão dinâmicas quanto qualquer outro código Kotlin. Por exemplo, suponha que você queira criar uma interface do usuário que complementa uma lista de usuários, e aí esse exemplo que nós temos. Ou seja, você vê que você não tem nenhum XML e todos os recursos e benefícios da linguagem Kotlin, como for, classe selada, if, tudo que você pode, né, utiliza no Kotlin e você vai poder utilizar também para construir interface de usuário, e isso é incrível, beleza? Quais são os benefícios do Compose? Eu já disse aqui vários benefícios durante a apresentação, mas aqui eu trouxe documentado para poder facilitar a nossa vida. Primeiro benefício, menos código e, consequentemente, menos chances de bugs. Então, quando eu estou trabalhando num projeto, quando eu tenho que tirar código desnecessário e fazendo uma refatoração, isso para mim é uma alegria, porque quanto menos código eu tenho no projeto, menos chances de bug. Isso é ótimo, menor fica o aplicativo, beleza? Então, menos código, menos bugs. Segundo ponto, ele é intuitivo, ou seja, o paradigma de programação declarativa permite descrever a UI e o Compose cuida do restante, ou seja, a gente só descreve como é que aquele componente tem que se comportar e a gente recebe os dados que vão fazer aquele componente mudar e depois você só cria de novo essa função, chama essa função de novo e o Compose ele faz todo o resto para a gente, emite a UI para o usuário. O estado muda, a UI é atualizada automaticamente. Não existe mais getters e setters aqui no Compose, beleza? Outro ponto, ele é muito eficiente, ou seja, a gente tem acesso direto às APIs do Android através do Compose. Temos compatibilidade e integração com o Material Design, isso é ótimo também, está tudo dentro do Compose, a gente tem que só aprender como que utiliza isso e podemos também customizar o design da nossa aplicação, sobrescrevendo algumas coisas do Material Design. Temos aqui acesso ao tema escuro, animações e muito mais, beleza? Próximo ponto, desenvolvimento acelerado. Isso daqui também é maravilhoso, ou seja, compatibilidade com o código existente e integração com o Android Studio. Por exemplo, se você tem um projeto que já é bem grande, está desenvolvido aí com XML, você tem compatibilidade aí com o Jetpack Compose, você pode começar a introduzir o Compose no seu projeto aos poucos e depois ir criando telas e funcionalidades completas com o Compose, beleza? E ele é integrado com o Android Studio, você tem o Preview, você tem outros benefícios e facilidades pelo próprio Android Studio, ou seja, como o Android Studio é uma ferramenta do Android, né, tudo evolui junto aí na plataforma, isso é ótimo. E por último, não mais código XML, apenas uma linguagem que é o Kotlin, beleza? Por exemplo, eu já estou muito acostumado a escrever interface de usuário utilizando XML, para mim já é algo muito natural, então eu já abro ali o XML, já começo a escrever, já tem tudo na minha cabeça. E muitos desenvolvedores também têm isso, né, na cabeça deles de uma forma muito fácil. E por isso que às vezes é difícil você sair desse modelo tradicional que você já está acostumado, sair da sua zona de conforto para tentar alguma coisa nova, beleza? Nós vamos ver que isso é benéfico, até porque você pode utilizar as duas abordagens em projetos Android, você não é obrigado a utilizar o Compose, nem é obrigado a utilizar o XML, você escolhe o que é melhor para você e para a sua equipe, beleza? O importante saber aqui é que cada vez mais as empresas estão adotando o Compose,
Isso significa que se você entrar em uma dessas empresas, você vai ter que estudar o Compose aí para poder conseguir manter o projeto e evoluir com o projeto, beleza? Então, quanto mais as empresas e os devs vão adotando o Compose, você também tem que correr atrás do prejuízo para você não ficar para trás do mercado, beleza? E é para isso que nós estamos aqui, que eu estou criando este vídeo, essas aulas para poder te ajudar aí a dar os primeiros passos com o Jetpack e Compose, tranquilo? Então é isso, aqui tem algumas fontes, tem aqui o site de desenvolvedores do Android, onde tem um pouquinho sobre o Compose, tem um modelo mental sobre recomposição, então eu recomendo que você dê uma olhada na documentação do Android com calma, beleza? E neste vídeo vamos ficar por aqui, eu vou trazer um outro vídeo onde eu vou passar na documentação, também para a gente poder entender um pouquinho como que funciona lendo a documentação e te passar também, né, o que você tem que fazer, o que você tem que estudar, beleza? Eu acho que para essa aula não ficar muito grande, vamos parar por aqui e no próximo vídeo a gente continua aí com esse aprendizado, tranquilo? Então é isso, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de dar uma olhada na área de membros para você ajudar a contribuir com o canal, tranquilo? Então é isso, eu te vejo no próximo conteúdo, um abraço.